Pastor Diogo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Abra o teu coração para aquilo que o Senhor tem para falar. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Hoje está gostoso, não tá? Só veio crente aqui hoje? Quando o ambiente está mais leve assim, parece que alguém andou orando. Amém? Parece que alguém andou entregando alguma coisa ao Senhor. Hoje de manhã nós estávamos congregando junto com o pessoal da Batista Elion em São Miguel de Arcanjo. E Deus ele derramou uma medida muito gostosa para nós como igreja. Amém? Porque quando a gente vai nesse ambiente nós tornamos representantes. Estava tendo uma mesa para pastores lá e Deus ele derramou uma medida muito top. Parecia que o pastor estava ontem aqui no curso de teologia com a gente. Os entendedores vão entender. Vamos para cima. Vamos mais uma vez, vamos avançar mais uma vez. Amém? Esse Deus ele não é gente, igreja, e vou falar para vocês. Acho que eu estou meio surdo mesmo. Existem muitas propostas quando a gente está dando respostas para Deus. Amém? A gente tem que decidir. Algumas vezes o Senhor ele vai te dizer que não é para você fazer, outras vezes ele vai dizer espere, outras vezes ele vai dizer faz. Mas é terrível quando o Senhor ele fica em silêncio. É ou não é? Porque às vezes o silêncio de Deus não é um sim nem um não, mas é espere. E às vezes nós temos urgências de alguma coisa. E urgência é diferente de ansiosidade. Porque o ansioso ele fica desesperado, o ansioso ele perde a noite, o ansioso ele perde a paz. Mas o que tem urgência não, o que tem urgência ele vai tentar organizar as coisas. O que tem urgência ele vai estar tentando buscar para aproximar aquilo dele. Você é uma pessoa que tem urgência ou você é uma pessoa que é ansiosa? Nós temos que fazer essa autoanálise sempre. Durante muito tempo eu achei que eu era ansioso. Eu falei, poxa Deus, quando é que vai passar essa ansiosidade? Porque vai chegando a idade da maturidade, você vai resolvendo, entendendo algumas coisas. E o Senhor falou comigo, você não é ansioso, você tem um espírito de urgência. Amém? Tem alguém entendendo aqui? Quem quer viver os milagres de Deus aí? Quem quer viver os propósitos que Deus preparou para você? Esse é o dia de você estar ativo, é o dia de você celebrar mais do que você reclamar. Porque quando você reclama, você perde aquilo que o Senhor está preparando para você. E tem um efeito colateral totalmente diferente. Por quê? Tem um efeito totalmente diferente, por quê? Porque quando você reclama, você desanima também as pessoas que poderiam te ajudar. Porque às vezes a reclamação ela vem com um poder de persuasão tão forte que ela acaba desmotivando aquele que poderia ser uma mão para poder te ajudar, uma mão para poder te puxar. Porque quando você reclama, você muitas das vezes está dizendo bem assim, eu não acredito mais. Quando você reclama, muitas das vezes está dizendo, eu não sei mais o que é que eu faço. Mas não é sobre você murmurar, reclamar, mas é sobre você confiar no Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluias, glória a Deus. Para você viver os milagres de Deus, tem que entender que o milagre de Deus não é uma resposta ao que você está necessitando, ao que você está precisando. O milagre de Deus é uma resposta ao que você crê, ao que você carrega, é uma resposta à sua fé. Não é porque você precisa que o Senhor vai intervir, mas é naquilo, é sobre aquilo que você acredita, é sobre aquilo que você consegue enxergar. Quando você tem uma visão profética, você consegue ir no futuro, ver o que é que vai acontecer e voltar no presente para poder realizar. Você já escuta o barulho, você já vê a imagem.
Você já consegue enxergar a reação das pessoas, porque você teve lá. A visão profética, ela não é algo imaginário, não. Ela é algo real. Porque a fé não é o que você pensa. A fé é o que você tem convicção. A fé é o que você acredita de verdade. Porque pensamentos são vários durante o dia, bombardeando a nossa mente. Pensamentos vai e vem. Mas a fé, ela cria pilares. A fé, ela levanta altares. Altares para o Senhor, e cada altar representa algo que você acredita. E à medida que você vai acreditando, você vai liberando sacrifícios ali em cima. Na medida que você vai obedecendo aquilo que o Senhor pede, porque tudo que Deus faz tem alguns protocolos exclusivos dele. E aí ele vai pedindo, olha, lá no Velho Testamento ele diz, olha, para isso aqui eu quero uma pombinha, para isso aqui eu quero um bezerro, para isso aqui eu quero uma ovelha, para isso aqui eu quero um carneiro, para isso aqui eu quero um boi. E cada um, só quando nós trazemos para o culto racional, não é sobre sacrifício de animais, mas é sobre sacrifício de coisas que nós achamos importante e precisamos colocar no altar para ser queimado como incenso suave, subindo as narinas de Deus. O que é que você hoje tem que, se Deus pedisse para você colocar em cima do altar, você teria dificuldade em colocar? Só você tem essa resposta. Só você sabe o que é. Só você sabe qual é o seu Isaac. Sabe por que Deus fala para Abraão entregar Isaac? Ele diz para não falar nada a Sara. Porque o coração de Sara estava preso naquilo que ela enxergava. Mas o coração de Abraão estava já tendo no futuro e voltava. Lá em Hebreus a Bíblia diz que Abraão acreditava que Isaac ressuscitaria das cinzas. Abraão não tinha problema com a morte, mas ele tinha convicção da ressurreição. Ele entendia que o Isaac era o Cristo que viria para poder fazer a redenção do pecado da humanidade. A ousadia e como ele criou Isaac foi algo tão forte, tão profético, que ele acreditava no Senhor, que deu um filho para ele depois de 100 anos de idade. Ele não se limitou nos milagres de Deus. Ele falou, o mesmo Deus que me deu Isaac é o mesmo Deus que eu posso matar Isaac e ele ressuscitar. O que é que Deus te deu que você reteu para você? Na mente de Abraão, Isaac veio para poder libertar as nações. Isaac não veio para dar um presente apenas para Abraão, mas ele veio para poder ser pai de muitos. O que Deus te entrega, você não pode reter em você. Porque o que Deus te dá hoje, talvez você ache que é grande, mas é apenas uma porta de entrada para o que vai vir, que é muito maior. E na medida que Deus te dá e você se desprende, você vai caminhando cada vez para o mais profundo com Ele. Cada vez você vai avançando, cada vez você vai entrando. E isso são medidas de fé necessárias para esses dias. Vira para o irmão do lado e diz, não se prenda no que o Senhor começou a fazer na sua vida. Vem muito mais. É só o começo. Não se desespere, espere. Essa é a medida que Deus está mandando esse dia. Essa é a medida. Mas aprenda a celebrar o que o Senhor já fez. Aprenda a se alegrar. Porque senão nós só enxergamos o lado negativo das coisas. Amém? Estou com vontade de ficar falando aqui até amanhã, mas não vou deixar vocês de pé junto comigo muito tempo não. Vamos lá, Ezequiel 37, verso de número 11. É doido, tem coisa que é doida demais. Eu acordei de manhã cedo, comecei a fazer a pregação, não veio nada para a igreja. Falei, meu Deus, fui na igreja, Deus falou comigo pesado, nada para a igreja. Cheguei em casa, fui fazer uma pregação, nada para a igreja. Falei, vou tirar um cochilo, que aí volto recarregado. 10 minutinhos, cochilei, acordei, comecei a fazer a mensagem, nada para a igreja. Falei, se não tem nada para a igreja, então vou descer, é outro que vai pregar. Aí na hora que eu fechei o tablet, Deus falou, Ezequiel 37. E aí está a medida para nós nessa noite. Amém? 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 Diz assim,
Ezequiel 37:11. Então o Eterno revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam a murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz o Senhor, o eterno soberano Deus, o meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor, o Deus, ó povo meu. Eu derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse a palavra do Eterno. Coloca no teu assento aí, ora por você. Ora por você. Mas ore como um filho, não ore como escravo. Porque quando o herdeiro é menino, ele não consegue discernir nada, ele discerne, a Bíblia diz. Ele não é diferente de um escravo, porque o menino ele não entende algumas coisas. Não pode. A Bíblia diz que quando o rei ele é criança, a nação sofre. Mas quando você compreende os mistérios do seu pai, você se torna um verdadeiro rei. Porque Deus ele te chamou para você reinar. Talvez essa palavra, essa medida está sendo liberada há tanto tempo e você não consegue tomar posse. Porque no Egito, que era apenas um lugar de passagem, você se tornou seu lugar, se tornou sua residência. A Babilônia, que não era a sua casa, você foi como escravo, só que você achou que lá dava para viver, dava para sobreviver, porque você não queria recomeçar mais uma vez em Israel, com a terra em ruína, com as casas caídas, com os muros derrubados. Mas hoje é o dia de você voltar para a sua casa verdadeira. Hoje é o dia de você retornar para o propósito. Hoje é o dia de você pegar a colher de pedreiro, pegar o bloco, pegar o tijolo e começar a levantar as casas, começar a pegar as pedras e começar a levantar os altares derrubados. Porque tudo depende de você. Não depende do que você está sentindo. Os milagres não dependem da sua necessidade nem do que você está sentindo. Quando o milagre veio na casa de Maria, na casa de Marta, porque o seu irmão estava morto, Lázaro não podia sentir nada, mas eram as palavras de Jesus que determinava e que determinou o que iria acontecer naquele ambiente. É sobre você ter conexão com Jesus, para você entender o que Ele vai fazer através de você. Não é sobre o tanto que está doendo ou o tanto que está sendo bom, mas é sobre o tanto que Ele está pedindo ou sobre o tanto que Ele está ordenando, ou sobre o tanto que Ele está fazendo, ou sobre o tanto que Ele vai fazer. Meu Deus, aqui nesse ambiente, Pai, meu Deus, eu não quero falar muito hoje. Quero falar apenas o essencial. Então filtra nesse momento, Senhor, a minha mente, filtra meus olhos, a minha boca, a minha garganta, e derrama a medida necessária para a tua igreja, para a tua casa, Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor o Senhor, Pai amado, está reavivando os 5 ministérios nesse ambiente, nessa casa, Pai. Eu bem sei que nós passamos, Senhor, por provações. E assim como Satanás me desafiou uns meses atrás, dizendo que tocaria em toda a liderança da igreja e todos seriam reprovados, Ele venceu essa batalha. Mas a guerra é nossa, Senhor. Por alguns minutos, Pai amado, até achei que ficaria só, mas o Senhor sempre esteve aí e foi suficiente, Pai. E vamos começar mais uma vez, Pai amado, convictos, alegres e celebrando, Pai. Meu Deus, eu oro nesse momento por cada líder desse ambiente, Pai.
Eu sei, Pai amado, que as batalhas são grandes. Eu sei que há muitas distrações, Senhor. Mas nós, Pai amado, não nos rendemos para o reino das trevas, Pai. Talvez com o meu olhar de profeta, não profético, eu veja apenas um vale de ossos secos. Mas o Senhor vê um exército marchando. E é, Pai amado, nesse nível que nós vamos, Pai amado, se levantar para conquistar. Reino das trevas, se cale. O seu tempo de reinar já acabou. Porque a era do Senhor começou para nós. Nós queremos viver esses dias, ó Pai. Espírito, fica à vontade. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. Igreja, essa semana eu recebi uma proposta para mim estar pastoreando na Europa. E eu fiquei altamente tentado. Isso aqui eu estou falando para vocês porque eu já recebi a resposta do Pai, amém? E liguei para algumas pessoas da minha confiança e falei o que estava acontecendo. E uma possível seletiva de pastores que poderia ficar aqui com você do seminário, que eu conheço o caminhar deles. E eu te digo um negócio, foi a terceira proposta que eu recebi para poder sair do Brasil. 2 de pronto, Deus falou não. E dessa Deus ele ficou em off, ele não falou nada. E o falar nada trouxe uma paz para que eu pudesse ir, amém? Eu tinha 50 dias para poder dar essa resposta. E quando a gente recebe proposta, tem que entender que as decisões que você toma não é o que você quer, mas o que Deus permite, ou o que Deus quer. Eu pensei que eu ia demorar mais orando. Eu pensei que ia ter que subir para o monte, chamar a galera aí, entrar em ação novamente, amém? Mas aí hoje mesmo o Senhor já falou, não, você está enxergando ossos secos, mas eu enxergo um exército ainda de alumínio, e é um tempo ainda. É um tempo de luta, é um tempo de guerra, é um tempo de você continuar, é um tempo de perseverança, é um tempo de ir. Não é sobre o meu tempo, não é sobre oportunidade, não é sobre valor salarial, não é sobre país de primeiro mundo, mas é sobre algo que Deus colocou no meu coração. Mas é sobre algo que Deus tem. Igreja, faz 11 anos que eu oro pela Europa. 11 anos que eu acredito que quando Deus me falou, quando Deus perguntou para onde eu queria ir fazer missões, eu falei como um bom crente, eu quero ir fazer missões na África, Senhor. Aí Deus falou, por que na África? Porque aquele povo sofre demais. Aí Deus falou bem assim, mas o povo da Europa sofre tanto quanto eles. Porque o sofrimento que Deus enxerga nas pessoas não é sobre condições financeiras, mas é sofrimento espiritual, é sobre sofrimento na alma. Porque para Deus, quando Deus falou isso para mim, uma pessoa que mora na Europa é tão pobre quanto que mora na África, porque eu não enxergo os valores, eu enxergo o coração. A partir daquele dia eu passei a orar pela Europa. A partir daquele dia eu comecei a dedicar um tempo. Coloquei no meu caderno de oração, coloquei na minha lista de oração. Tinha um grupo no seminário para nós podermos orar toda quinta-feira pelo país que nós íamos. E aquilo vai queimando no coração. Ver uma professora da Europa, a Jéssica, nos ensinar inglês e meu coração ficou queimando por aquilo durante muito tempo. Conheci a Anne, falei, Anne, olha, nós vamos ficar aqui em Alumínio no máximo 5 anos e nós temos uma missão para ir para a Europa. É isso que você quer? No namoro, eu perguntei. Ela falou, tô aí. Falei, se não for não, dá tchau que vai chegar um tempo que eu vou para a Europa. Ela, não, vamos lá. E quando chegou essa proposta essa semana, mas veio um tempo que eu estava assim, vou dizer para vocês, eu estava cansado de vocês. Amém? Eu falei, cara, eu estou cansado e parece que não dá resultado. E quando Deus ele começou a derramar a medida hoje, ele falou, ei, não olha o que está dando errado ou o que não está dando resultado, mas olha o que eu já fiz. Olha quantas pessoas eu já consegui salvar da religiosidade. Olha quantas pessoas eu tenho curado. Olha quantas pessoas eu tenho feito. A missão ainda não acabou, a missão precisa continuar. Você tem que entender que você só demonstra seu amor quando você tem opções. O amor só é demonstrado quando você tem opções.
Você só pode dizer que você ama o seu esposo se você tiver a oportunidade de trair ele e você não trair porque você entendeu que você ama. Você só pode dizer que você ama os seus pais se você teve a oportunidade de abandonar eles, mas você não abandonou porque você quis cuidar. Então, ou seja, o amor, ele só é realmente mostrado quando você tem opções. Quando a serpente chegou dentro do jardim e começou a conversar com Eva, porque Deus permitiu? Porque Deus estava dando opções para Adão e Eva, para ver se realmente eles amavam ou não. Por que vem tentações para vocês? Porque Deus está dando opções para você. Por que vem dias difíceis e dias bons? Porque Deus está dando opções para você demonstrar aonde está o seu coração. Sempre vai ter dias bons e dias ruins. Você precisa discernir o que é que você ama e quanto você ama e por que você ama. Tem alguém aqui comigo? Semana passada a pregação foi muito dura, eu não subi no YouTube, não senti paz para poder colocar. Eu estava conversando com um pastor e ele falou assim, mas por quê? Deixa eu assistir aí. Coloquei para ele assistir, o cara começou a chorar. Você é louco? Como você tem coragem de pregar isso dentro da igreja, cara? Eu vou fechar minha igreja e vou morar aí com vocês. Vou congregar aí com vocês. Porque são medidas exclusivas do céu. Um dia eu falei assim para Deus, sentado em um banco de uma igreja, precisando de uma palavra de confronto, e o pregador só falando baboseira aqui em cima do púlpito, pregando o que ele queria que a igreja ouvisse, não o que Deus queria falar. E eu no banco falei bem assim, Deus, se um dia o Senhor me levantasse como um pregador, como um pastor, eu não pouparia o que o Senhor tem para falar, porque eu sabia que Deus queria me falar algo naquela noite, mas não ia ser através da boca daquele pregador mercenário que queria apenas conquistar o coração das pessoas, mas para ele, não para Deus. E na medida que eu liberei isso foi no ano de 2012, no mês de junho, sentado dentro de uma igreja. Toda vez que eu vou montar uma mensagem, aí Deus fala, você se lembra um dia que tu falou? Deus gosta de lembrar algumas coisas. Deus gosta de lembrar algumas coisas para você. Mas não é como uma cobrança, mas é como um alinhamento. Amém? É como um alinhamento. Então, quando Deus fala ali, quando Jesus fala ali, Lázaro não tinha sentimento nenhum porque ele estava morto. Mas o Senhor, Ele liberou aquela medida exata. O Senhor, Ele liberou tudo que tinha que ser liberado para aquele povo. Talvez você não consegue enxergar resultados em você. Porque Satanás realmente está derramando uma medida esses dias. Satanás está investindo pesado na igreja do Senhor. Ele está investindo pesado na base da sociedade. Qual é a base da sociedade? Qual é a base da sociedade? A família. Quando você não entende o que é que Ele quer da família, você pode ser um portal, você pode ser uma brecha para desmoronar aquilo que o Senhor está construindo. Quando você não entende o que o Senhor está fazendo, você tem que entender que quando você se levantou, você vai receber mais pancada que os outros. Mas não é sobre quanto você está sentindo, não é sobre quanto você suporta, mas é sobre o que o Senhor Ele quer fazer. É sobre como o Senhor Ele quer fazer. É sobre você permanecer dando a devida resposta. Igreja, já vim pregar aqui em cima de luto. Eu já vim pregar aqui em cima já doente. Eu já vim pregando aqui nos meus piores dias da minha vida. Um dos dias mais terríveis que eu tive que pregar para a igreja. Eu cheguei atrasado na igreja. A igreja toda aqui dentro esperando aula sobre inteligência emocional. E naquele dia eu tinha recebido a notícia que a Anne estava grávida, ela perdeu o bebê. E naquele dia eu saí direto do consultório médico para vir dar aula de inteligência emocional. Cara, você não sabe o que é você estar estraçalhado por dentro e você falar algo sobre como você se portar em dias ruins. Sabe por que eu estou falando essas coisas hoje para você?
É porque o ministério ele só não é flores. E tem pessoas que acham que o ministério é um mar de rosas e vai começar a servir, as coisas vai facilitar. Não. Quando você começa a dar resposta para Deus, o reino das trevas vai se levantar. E você vai ter que permanecer. Você vai ter que permanecer. O convite de Jesus para você entrar no ministério é que você perca a sua vida. O convite de Jesus para você entrar no ministério é que você vai ter um sofrimento muito grande, mas também vai ter um peso de glória sobre você. Israel estava passando uma dificuldade muito grande. E agora Ezequiel, ele precisava de um exército para conquistar aquilo que o Senhor tinha colocado na mão dele. Mas aqui, como nós lemos, Deus, isso aqui é a resposta da visão que Ezequiel teve. Ele fala ao filho do homem: eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam a murmurar, eles costumam a reclamar. Hoje eu vejo a igreja reclamando demais. E quando eu falo reclamando, não é sobre coisas ministeriais, mas é sobre a família que não está dando certo, é sobre o trabalho, é sobre as doenças. E nós não celebramos muito. Eu acho que foi a irmã Raquel ano passado que fez um ano todinho foi ano passado? Um ano todinho entregou de celebração para o Senhor. Um ano que ela não reclamaria. Estou contando o seu testemunho aqui. Esse é testemunho não. E passou várias coisas. Teve luto naquele ano na vida dela. Teve algumas coisas, mas ela permaneceu um ano. Esse ano também está, né? Mas são coisas. Você já tirou uma semana de celebração ao Senhor? Que você não reclamasse? Um mês, gente, olha que coisa doida. Às vezes você não consegue ficar 24 horas, 12 horas, um dia sem reclamar. Reclama do calor, reclama das coisas que poderia ter dado certo e não deu. Satanás, toda vez que ele faz, ele está roubando a sua celebração. Não adianta você conquistar coisas se você não consegue celebrar o que você já tem, o que você vai conquistar. Não adianta, porque sabe por quê? Quando você celebra, você está honrando ao seu Pai, você está honrando a Deus. Quando você glorifica, você está honrando o Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para a honra e glória de Deus. O desafio nesse momento é você dar uma respirada de gratidão. Relaxa nessa cadeira e dá obrigado ao Senhor. Aproveita, sabe, os estágios da vida. Quando você faz Satanás, ele fica enlouquecido. Quando você faz Satanás, ele fica louco, ele fica doido. Porque isso ele não pode fazer. Ele se tornou Satanás justamente porque nada que ele faça glorifica o Senhor. Você está aqui hoje dentro da casa do Pai. Está aqui reunido. Mentiram para você um dia dizendo que você é igreja. Você não é igreja. Você é templo, igreja você é quando você está reunido com outros irmãos. Você é um templo, você não é igreja. A igreja tem corpo. A igreja não é só movida de um membro, não. Quando você entende isso, você não é enganado. Essa semana eu ouvi uma pessoa justificando hoje, falou que estaria aqui, está aqui? Está não. Ah, pastor, eu não preciso ir em igreja para eu ser cristão, eu não preciso. Você está certo. Você está certo. Mas por que então você não vai? Ah, porque a igreja tem muitos problemas. Me diz onde não tem problema. Me fala. Eu quero ir para lá. Na verdade, se eu for para lá, já vai começar a ter problema lá. Porque às vezes nós estamos procurando o mais fácil, às vezes nós estamos procurando perfeição. Eu vi alguém algum dia falar assim: não, porque eu estou procurando a pessoa perfeita para eu namorar. Aí um pastor vai lá e fala assim: se você achar a pessoa perfeita, não namora com ele não, senão você vai estragar a vida dele. Porque às vezes nós só queremos receber, nós não sabemos o que é que nós estamos carregando, quem é que nós somos, não sabemos a nossa identidade muitas das vezes, não sabemos o propósito, e também não queremos buscar isso. Achamos que o nosso propósito vai ser revelado através de um pregador um dia, falando uma profecia ao nosso ouvido. Ei, entenda,
Pastores não podem falar o seu propósito. Eu não posso falar o seu propósito. Eu posso te direcionar para você se encontrar com o seu propósito. Eu posso ajudar você a se despertar para você buscar o seu propósito. E isso são processos, ele se inicia aqui. Mas você que vai saber como é que vai terminar, é você que vai querer, é você que vai decidir aonde é que você vai chegar. Porque quando você se prontifica, na verdade lá em Filipenses 2,13 diz que o querer e a vontade, a execução é do Senhor. Tanto querer quanto realizar. Ou seja, é sobre a intenção do teu coração, por que é que você está movendo, por que é que você quer saber os propósitos da sua vida. Aonde você anseia chegar? E diz assim, a mão do Senhor, verso 1, capítulo 37 de Ezequiel. Glória a Deus, aleluia. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. Mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Deus, ele vai te levar a lugares que você não vai conseguir enxergar nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de folha. Você não vai conseguir enxergar a vida. Mas um lugar onde que há ossos é um lugar. Você já viu o caminhão do osso passando para poder levar, para poder fazer pente alguns objetos? É terrível. Fica ali atrás de um carro do caminhão quando você está no asfalto. Quando, na cidade pequena passava assim. Eu morava no interior da Bahia, então passava o caminhão por dentro da cidade. Menino, ele marcava, registrava a cidade. O fedor, a morte fede. A morte, ela fede. Então Ezequiel agora é levado para um lugar totalmente desagradável aos olhos. Um lugar cheio de morte. Ele estava pairando naquele ambiente. Mas o Senhor falou, observa, e faz ele caminhar. Faz ele andar entre aqueles ossos. Talvez quando você chega dentro da sua casa tem um cheiro de morte lá, porque você não consegue enxergar a esperança e salvação nos céus. Talvez você chega, olha para a cidade e acha, essa cidade está perdida. Você olha para o Brasil e diz, o Brasil está perdido. Você olha para o mundo e diz, o mundo já está perdido. Não! Você não pode ficar profetizando sobre as coisas ruins que você está vendo. Porque a palavra, ela pode gerar vida, ela pode gerar morte. Esses dias eu estou falando demais, Senhor, eu coloco um filtro na minha boca. Que os meus lábios não confessem o que os meus olhos acham que está vendo. Porque às vezes nós achamos que estamos vendo, nós estamos pensando que estamos certos por aquilo que nós estamos enxergando. Mas do outro ponto de vista, não é apenas enxergar o lado negativo das coisas, mas você conseguir enxergar, ver o lado bom das coisas para você poder dar a devida resposta. A fonte não pode jorrar duas águas, uma boa e outra ruim. Profetiza. Você quer construir na sua casa? Aqui vai ser o quarto. Já consigo ver porcelanato assim. Aqui vai ser tal coisa. Você tem que começar a enxergar a sua visão. É algo, você fala algo profético, agora chega lá, isso aqui nunca vai terminar. Trabalho e nada. Parece que o dinheiro vai tudo pro ralo. Até o capeta vai bem assim. De novo, vou ali, daqui a pouco eu volto. Quanto mais o Espírito de Deus. Porque você faz a murmuração é a oração a Satanás. Murmuração é você concordar com Satanás que Jesus e Deus não conseguem fazer nada certo, nada no tempo correto. Mas quando você começa a profetizar, vou falar um negócio para vocês. Durante muito tempo, talvez eu já preguei isso também. Quando você for fazer as coisas, faz em secreto para os inimigos não saber o que você está fazendo, para eles não tramarem contra. De um tempo para cá, Deus, ele ministrou diferente. E está dando resultado do jeito que ele ministrou. Porque antes eu só pensava isso e não acontecia.
Quando você for fazer algo, vai lá e diz assim: olha, Deus vai me dar tal coisa assim, assim. Você está falando sobre aquele Criador, você está falando sobre aquele que cria, você está falando sobre o operador, você está falando sobre aquele que faz o milagre acontecer. Quando o reino das trevas vê você profetizando, é sobre Deus que você está falando, é sobre quem vai te dar que você está falando. Para que quando eles vejam o milagre acontecer, eles vão dizer: Deus é na vida do Felipe mesmo, Deus é na vida do Alexandre de verdade, Deus é na vida do Daniel de verdade. Ele falou e aconteceu. É profetizar, é você entender que os dias bons irá chegar também. Não é você ficar perdido no processo, mas é você conseguir enxergar o propósito, é você conseguir ver o propósito. Você acha que quando tem gente pregador que fala bem assim: se José tivesse ficado quieto, os irmãos dele não teriam vendido ele para os ismaelitas. Se ele tivesse ficado quieto, ele não teria passado pelo processo da dor necessário, que era uma porta na angústia, para ele poder chegar na realização do propósito. Não tenha medo. Se o Senhor te deu a visão, o que o Senhor está te falando esses dias? Só que às vezes Deus fala algo e você primeiro enxerga, quer ver os recursos. Você primeiro quer os recursos. Se os recursos chegar, aí depois de tudo pronto, foi Deus que... Não! Profetiza antes, fala antes. Homem de fé, mulher de fé, varão valoroso, varoa valorosa, vaso de alabastro, terra. É você aprender a modificar aquele cenário que você está vendo. É você espantar o cheiro da morte do seu lado, da sua casa. É sobre você desfazer as obras de Satanás. É sobre você ter sabedoria, enxergar do ponto de vista de Deus. É sobre você estabelecer na sua casa através das palavras proféticas. Eu conheço uma pessoa que ela era muito vaidosa e ela era nova ainda, e ela disse que tinha um cabelo bem bonito, e a vaidade dele era aquele cabelo, e um dia a mãe dele pede para fazer algo. Eu acho que ele estava penteando o cabelo no espelho, e aí a mãe dele falou: vai lá. Não, já estou terminando aqui. A mãe dele virou para ele: você vai ficar careca. Foi o Celso não, tá, gente? Nem o Wellington. Você vai ficar careca. E todo o cabelo da cabeça dele caiu. Até pouco tempo atrás ele guardava uma profunda mágoa da mãe, porque depois de vários anos. Mães, se você soubesse o poder que você tem quando você fala: meu filho é doentinho, minha filha é doentinha, tudo dele é fraquinho. Ele vai se tornar doente cada vez mais. Meu filho só dá trabalho, meu filho não sei o que foi que eu fiz de errado na criação. Ele vai continuar dando trabalho. Profetiza: meu filho é um homem cheio do Espírito Santo, meu filho vai ser um homem cheio do Espírito Santo, minha filha vai ser alguém que vai representar a nação dela. Você tem que entender o que é que Deus ele colocou em suas mãos, o poder que você tem nas profecias da palavra. Quando você abre a sua boca, você é um representante dos céus. Você é um representante dos céus. Você sabe por que os demônios eles vêm para a igreja? Porque eles não têm o poder de revelação. Então, quando existe uma igreja profética, ele vem para a igreja para poder saber o que é que Deus vai executar nos próximos dias. Se você soubesse, se você soubesse o que pode emanar de dentro de você, palavras de vidas. Profetiza sobre o seu corpo: eu não aceito essa doença, eu não aceito esse linfoma, eu não aceito esse cisto, eu não aceito esse problema na tireoide, eu não aceito esse problema na coluna. Você profetiza,
Profetiza, diz: olha, a coluna, eu ordeno agora pelo nome de Jesus que você seja restaurada, curada. Libera a profecia. Libera medidas necessárias, precisas. Agora só reclama. Ei, Deus não vai atender a sua necessidade. Ele vai atender no que você acredita. Ele vai responder a sua fé. Ele vai responder a sua fé. Deus regenera aqui. Deus cura aqui. Deus destrava. Tinha muitos anos que eu tinha ficado doente naquela semana que a gente fez aqui. Aquela campanha lá. Lembra? Uma das últimas campanhas sobre cura. Escola de cura. Meu amigo, eu fui pedalar, quando eu voltei, eu peguei uma febre de 90 graus, eu acho. Suando, travando, tremendo. Aí minha esposa falou: vai no PA. Eu falei: não vou dar essa ousadia para Satanás. Eu no meio de uma campanha sobre escola de cura, e tá eu lá no PA tomando um remédio. Deus está colocando na prova, eu não vou cair nessa não. Não estou dizendo que você tem que ir no médico não, tá bom, igreja? Amém? Estou falando da minha experiência com o meu pai. Falei: não vou. E comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor. Te falar, foi 2 dias que só a treva. Misericórdia. Você tem ideia, o corpo ficou tão imune que eu fui tomar a vacina lá do coronavírus lá. Eu não posso tomar a vacina porque meu corpo ele reage contra, não aceita. No meu cartão de visita de vacina está lá: não tomar a vacina. Sabe por quê? Você tem que entender o que é que você carrega dentro de você. Eu não podia reclamar: meu Deus, eu estou lá na escola de cura e o Senhor não vê aqui minha dor. E o Senhor vê, claro que Ele vê a nossa necessidade, claro que Ele sabe, mas nós somos ministradores. Você é um ministro do seu corpo, ministro da sua casa. Estabeleça a cura, estabeleça a transformação, estabeleça o poder. Ei, adorar em tempos fáceis é bom, mas é nos tempos difíceis que Deus é glorificado. É nos tempos no vale que Deus é glorificado. No verso 3: então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. Tem coisas que a gente é meio incrédulo, mas diz que não. Também não diz que não para o Senhor. Tem hora que falta a sinceridade. Só tu sabes. Deus pergunta para você: você acha que aquele homem pode ser transformado? Você acha que aquela mulher pode ser transformada? Você acha que a cura pode chegar na sua casa? O Senhor te pergunta, porque o poder, Ele está com você. Você é aquele que acessa o poder do Pai. Você é aquele que entra nas atmosferas. É você que carrega as esferas espirituais. É você que carrega os códigos. Você crê? Igreja, um dia, presta atenção que eu vou falar para vocês. Um dia eu fui orar por um cara que tinha morrido, já estava morto já. Aí quando eu cheguei lá, o cara falou: não, já fez autópsia. Eu falei: parei. Já fez autópsia, não tem mais membro dentro, então. Como se Deus não pudesse regenerar os membros dentro daquele corpo. É o nosso ponto de vista. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem vezes que a gente acha que o tempo certo é o nosso tempo. É como Marta. Marta chegou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, nos últimos dias ele irá ressuscitar. Ou seja, a gente às vezes quer jogar Jesus no passado ou no futuro, mas nós não queremos reconhecer o poder dele no presente. Porque nós confundimos a nossa dificuldade com o poder da divindade dele. Fala pelo menos para 2 pessoas: não é sobre o que você está vendo, não é sobre o que você sabe, mas é sobre o que Ele pode fazer.
Alguém entendeu aí? Alguém entendeu? É sobre o que Ele pode fazer. O sim e o amém vem dEle. Os dias estão difíceis porque nós estamos profetizando sobre os nossos dias. Os dias não estão fáceis porque nós estamos dizendo que os dias não estão fáceis. Os dias estão nebulosos porque nós estamos profetizando que os dias estão nebulosos. Os dias estão desanimados porque nós estamos profetizando sobre o que nós estamos vendo, sobre as murmurações de Satanás, o sussurro de Satanás aos nossos ouvidos. Começa a profetizar renovo, restauração. Começa a profetizar a vida. Profetiza a vida sobre sua casa. Isso não é ter um pensamento positivo, isso é ter fé. Isso é você ir muito mais do que um efeito borboleta. Isso é você ir muito mais do que pensamentos positivos sobre convicções. Convicções fundamentais. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena, verso 4, 37, e esses ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Imagina você pregar entrar num cemitério e começar a pregar para o cemitério. Primeiro ponto. Liberar a palavra do Senhor. Tem pessoas que eu desisti de pregar para elas. Confesso, falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Eu desisti. Um tempo atrás o Senhor, Ele me pegou e falou assim: você desistiu porque eu não tenho um poder suficiente? Ou porque você não acredita mais nessas pessoas? Eu falei: olha, minha resposta tu sabe já, né? Eu tive que mudar. Estou falando de coisa de 20 dias atrás. Sabe, porque tem pessoas que a gente afrouxa a rédea. Antes você pregava, e o pregar não é só você liberar versículos, é sobre as suas obras que você faz quando você está próximo a elas. Tem pessoas que a gente para de derramar a medida dos céus e começa a liberar medidas terrenas. Baixa a guarda, começa a ter brincadeiras. Eu não falo de brincadeiras imorais e coisas do tipo, mas coisas que não agregam ao reino. Você parou de dar uma porção divina para aquela pessoa. Você familiariza tanto a carnalidade que você se torna tão carnal quanto ela. Isso acontece muito com colegas de trabalho, colega na faculdade, na escola. Você é profeta. Você é missionário, você é missionária. Você não está indo na empresa bater um ponto para receber um salário no final do mês. Você está indo lá para dizer para aquelas pessoas que Jesus, Ele pode salvar a vida delas. Você está indo lá para poder curar o corpo delas doente, curar a alma delas. Você está indo lá para dizer para elas que se na casa dela não tem ninguém que ama elas, você ama elas. Você está indo lá para poder derramar medidas exatas. Deus olhou para alumínio. Deus olhou para a sua cidade onde você mora. Olhou para a dona, vamos falar o nome, dona Juris Creudes. Não tem ninguém que possa chegar a Juris Creudes. Como é que eu vou fazer? Eu vou empregar a Rose lá naquele lugar, que Rose vai ter contato a Juris Creudes. Eu vou empregar o Luiz lá naquele lugar, porque ele vai ter contato. Ele vai ser minha chave de acesso. Satanás vai ministrando para você no ônibus, na estrada. Você está cansado, aquela pessoa está te fazendo mal, ela quer puxar o seu tapete. Quando você é convencido por o que Satanás está derramando, liberando no seu coração, você não vai conseguir derramar a medida de amor. E enquanto você não conseguir concluir sua missão lá, você vai ficar preso a essas pessoas. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém me entendendo aqui? Você é um missionário onde que você está.
Missão só não é feita na Europa ou na África ou nos países na janela 10x40, não. Aonde você está, Deus, Ele viu você a pessoa mais capacitada para poder derramar uma medida no ambiente que você está inserido. Deus olhou para você e disse: ali está o meu filho amado. Ali está o meu filho amado. Satanás, de onde você vem? Jesus, Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele vê, sabe tudo, conhece todas as coisas. Ele olha para Satanás entristecido, olhando a vida de Jó. Satanás de repente chega lá no céu e... Antigamente ele podia subir em alguns ambientes. Depois da ressuscitação de Jesus, game over para ele. E aí, Jesus falando com o diabo: e aí, você estava onde? Estava aí dando rolê, dando peão, vim de rodear a terra. A Bíblia diz isso, amém? Aí Deus olha assim: tem visto meu servo Jó? Imagina Deus falando sobre você. Deus falando sobre você. Deus usando a sua vida para poder pregar para Satanás. Tem visto meu servo Jó? Sim, para ele é fácil. Tudo que ele faz acontece. Saúde, prosperidade. Olha quando você tem intimidade com Deus. Tá bom, então, eu conheço meu servo, não é pelo que eu dou a ele. Ele não é o que ele é pelo que eu dou. Ele é o que ele é por quem eu sou. Mexe na finança, mexe na saúde dele, mexe na família dele. Você só não te dou autoridade sobre a vida dele. Ei, seus filhos morreram. Você está pobre, você está doente, você está enfermo. E a mulher no lado vendo Jó, ainda apaixonado por Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre, acaba com isso. Não aguento mais ver você sofrendo assim. Você está louca, mulher? Foi Ele que me deu. Se Ele me deu, Ele quis tirar. Tudo tem um propósito, tudo tem um pra quê. Tudo tem um porquê. Não é eu que vou contrariar. Não é eu que vou maldizer o meu Deus. Meu Deus reina. Eu imagino Jó nesse momento, ó. Glória a Deus por tudo. Olhando para o corpo cheio de úlceras, cheio de furúnculo no seu corpo, coçando com cacos de telhas. O Senhor vive, Ele reina. Satanás, ele fica enlouquecido, ele não consegue. Ele não consegue. Isso não dá para ele calcular isso na mente dele. Aprenda a glorificar, aprenda a liberar medidas precisas e necessárias. Profetiza sobre os ossos secos. Verso 5: assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: estes ossos farei entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. Eis que criarei tendões, músculo, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Yahvé, o Senhor. Quantos minutos, Antônio? Vamos ter que ficar por aqui. O Senhor, Ele fala aquilo, e para nós encerrarmos, verso 7 diz: então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, e não havia fôlego de vida neles. Ei, Ezequiel começa a pregar: ossos,
volte para o seu lugar. Tendões, volte para o seu lugar. Pele, recapeia esse corpo agora. E aí começa aquele barulho, imagina, o braço, o pé não podia ser o pé errado, não podia ser o número 36 e outro 40, não, mas aqueles ossos agora estavam se cruzando para estar em perfeito lugar. Cabeça em um lado, braço em outro, e agora tudo se juntando e pegando aquilo que o Senhor constituiu no primeiro dia que fez aqueles corpos. Imagina a visão. Agora não é mais um vale de ossos secos. Fala comigo, não é mais um vale de ossos secos. Mas ainda a morte estava lá, porque os corpos estavam sem vidas. Corpo amontoado em cima de corpo. Ele profetizou e agora ainda enxergava a morte. Talvez você estava no mundo ontem, só a titela, só os ossos. Veio para a igreja e tem um corpo agora. Quem olha de fora até fala: olha, melhorou, está mais bonitinho, está mais organizado. Mas eu te pergunto, cadê o Espírito de Deus? Cadê o Espírito de Deus? Cadê o Espírito de vida? Atentei para que o que estava acontecendo. Não, vamos lá, já falei isso. Fiz como me fora, não. Vamos lá, verso 9. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora o Espírito. Tá gostoso o ambiente, não tá? Esse é o momento que você profetiza sobre a sua casa, sobre os planos e as visões que Deus colocou no teu coração. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito. Profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, convoca o ruar, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Fiz como me for ordenado, profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medida. Você quer um exército, Ezequiel? Então eu vou te levar a um vale de ossos secos. Não é eu que vou fazer, é você que vai profetizar. Profetiza ao corpo, profetiza ao Espírito, que eu estou levantando o meu exército. Não é sobre você estar só, mas é sobre você profetizar sobre as pessoas que estão próximas a você. Profetizei esses dias, não tem pastor para levantar na igreja aqui ainda. Estava falando errado. Eu profetizo sobre os pregadores que tem na igreja batista. Eu profetizo sobre os pastores que vão ser levantados na igreja batista. Eu profetizo sobre vocês. Se coloque de pé, vamos orar juntos. Vamos avançar, vamos crescer. É um ministério profético. Ei! Essa semana Deus, Ele me deu um sonho. E eu vi a igreja toda, a igreja estava cheia de gente aqui lá por fora. E estava sem aparelho de som, tinha faltado energia. E de repente entra uma pessoa naquela porta que eu acho que nunca mais seria cristão. No sonho, ele vem com a caixa de som, entrega, coloca aqui em cima e começa a louvar. E tem um mover diferente aqui nessa igreja, tão forte, tão forte, tão forte. Grupo de louvor, vem aqui comigo. Esse vai ser o momento de você profetizar sobre a sua vida.
O que Deus está te mostrando esses dias? Quais são os sonhos que Deus ele libera no seu coração e seu subconsciente diz assim: é impossível, não vai dar certo? Abre a boca e começa a profetizar. Vai dar certo, vai acontecer. Já deu certo. Nos dias mais difíceis, Deus manda o carro do ovo passar, gritando: vai dar tudo certo. Tudo fala, você só não entende os sinais. Tudo está falando. O problema é que às vezes você se perde nas distrações. Você fica atarefado com as distrações e não consegue entender os sinais. Homem de fé, mulher de fé. Homem de fé, mulher de fé. Coloca a mão sobre o seu coração e ministra sobre ele nesse momento. Fala assim: Senhor, tira toda a negatividade do meu olhar. Tira toda a negatividade do meu pensamento. Enriquece o meu coração com a visão. Enriquece o meu coração com o amor. Enriquece o meu coração com a tua fé. Vai no espontâneo aí, começa a orar sobre você.